Pessoal, é o seguinte, a gente vai trabalhar agora a floresta amazônica, é um bioma florestal, um dos biomas florestais brasileiros, tá? Ela é chamada de floresta amazônica, floresta tropical superúmida ou floresta equatorial. Nos vestibulares, Enems, etc., vocês podem encontrar esses três nomes para a floresta amazônica. Amazônica, ou Amazônia, a floresta tropical superúmida, quantidade de chuva muito alta durante o ano, que difere em termos climáticos da Mata Atlântica, por exemplo, que é uma floresta tropical úmida, e floresta equatorial. Equatorial vem tanto da localização geográfica, cortada pela linha do Equador, quanto pelo clima equatorial. Geograficamente falando, a Amazônia ela é dividida, do ponto de vista geográfico, a Amazônia ela é dividida em duas grandes porções, tá? Que a gente tem na floresta amazônica, geograficamente falando, beleza? A gente tem a chamada Amazônia Real ou Amazônia Internacional, é a porção da floresta que abrange os países da América do Sul. Então pega o Brasil, as Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, parte do Equador. Então, a gente tem esses países chamados de Amazônia Real ou Amazônia Internacional. A maior parte dela está localizada no território brasileiro. No Brasil, a floresta amazônica é chamada de Amazônia Legal. Então, a real é a Amazônia toda e a legal é a Amazônia localizada dentro do território brasileiro, que representa aproximadamente 70% da floresta amazônica. Então, o Brasil é o país que tem o maior território da floresta amazônica, chamada de Amazônia Legal, tá? No caso do Brasil, ela vai abranger as regiões norte, integralmente, todos os estados da região norte, Tocantins, Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Amazônia, Amazonas, Pará e tal. Então, vai pegar todos os estados da região norte, um estado apenas da região centro-oeste, que é o estado de Mato Grosso. Eu estou falando a Amazônia original, tá, gente? A Amazônia hoje, ela praticamente não existe mais no estado do Mato Grosso. E tem a Amazônia no Nordeste. Por incrível que pareça, a Amazônia original, ela está no estado do Maranhão. Tanto é que o Maranhão é chamado de Meio Norte, no caso da floresta amazônica. Beleza? Então, legal. Então, a gente tem a Amazônia Real, ou internacional, e a Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira. Originalmente, região norte, Mato Grosso e Maranhão, centro-oeste e nordeste. Toda a floresta amazônica está localizada numa região dominada pelo clima chamado de clima equatorial. Beleza? O que é o clima equatorial? É o clima que tem temperaturas muito altas o ano inteiro, médias de temperatura acima de 28 graus, 28, 29, 30 graus de média, e uma pluviosidade altíssima durante o ano. Uma média de chuvas por ano de 3.000 milímetros. É praticamente o dobro do que chove no clima tropical, por exemplo, que é o que domina o Brasil. O clima tropical, essas duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, vai variar de 1.500 a 1.800 milímetros. Amazônia, 3.000 milímetros, sendo que algumas regiões amazônicas, a quantidade de chuva pode ser muito maior do que isso. Muito não, tá? Um pouco maior do que isso. O que vai caracterizar, do ponto de vista climático, o clima equatorial como sendo um clima de altíssima pluviosidade. É um dos climas que mais chove no mundo, tá? Altíssima pluviosidade. Qual é a relação, então, entre a característica do clima de alta pluviosidade com a característica da floresta amazônica? Essa grande quantidade de chuvas cria e alta temperatura cria um ambiente adequado para o desenvolvimento de várias espécies animais e vegetais, o que faz com que, do ponto de vista do bioma, que a gente trabalha só o aspecto vegetal, seja uma vegetação com grande densidade, é uma floresta extremamente densa, caracterizada por alta, grande biodiversidade. Beleza? É um dos biomas com maior biodiversidade do planeta Terra. Vocês viram nas aulas durante a semana que a maior biodiversidade vegetal entre os biomas brasileiros é a Mata Atlântica, porque além da característica de um clima quente e úmido, tem também a característica do relevo que interfere no desenvolvimento vegetal. Em termos vegetais, a Amazônia é a segunda maior biodiversidade do Brasil, tá?
Só que se a gente somar a biodiversidade vegetal e animal, a Amazônia fica em primeiro lugar, tá? Da biodiversidade total. Além disso, é uma vegetação caracterizada, marcada pelo porte arbóreo. Isso tudo está muito vinculado às características do clima, tá? A porte arbóreo, árvores de 40 a 60 metros de altura. Pra vocês terem uma ideia, tem árvore na Amazônia de 60 metros de altura. O mogno, por exemplo, ele chega a 60 metros de altura na Amazônia. 60 metros, gente, é um prédio de 30 andares, melhor, de 20 andares aproximadamente. São 60 metros de altura uma árvore, tá? Em função do tipo da quantidade de chuva, a gente vai ter as folhas largas, e essas folhas largas são chamadas de latifoliadas. Inclusive, a gente cria uma relação de causa e consequência aqui muito evidente, porque o desenvolvimento vegetal, a região sombreada da floresta amazônica, a alta densidade, ela favorece o desenvolvimento de espécies com folhas mais largas, para capturar mais folha. Ao mesmo tempo, essas folhas largas criam uma relação de causa e consequência com o clima, porque a folha larga perde muita umidade na atmosfera. Se perde muita umidade, automaticamente a quantidade de chuva vai ser muito alta. Então a vegetação interfere diretamente no clima da floresta e o clima da floresta interfere diretamente no desenvolvimento da vegetação. Então cria-se um ciclo climatobotânico de clima e de vegetação que interfere em todo o desenvolvimento da floresta amazônica. E caracterizada por um elemento que nós já estudamos, solos extremamente pobres. E a pobreza do solo amazônico está vinculada à altíssima lixiviação, que é a retirada dos sais solúveis pela água. Quanto mais chove, mais lixiviado, automaticamente mais pobre é o solo. Lembrando, o solo é muito pobre, porém a floresta consegue se desenvolver por causa do ciclo que existe de recomposição dos nutrientes da própria floresta, tá? É uma floresta que se regenera, que se recupera em termos de solo, em função da presença da grande quantidade de matéria orgânica sobre o solo, chamado de serrapilheira. Ponto. Tem alguma dúvida até esse momento? Tá tranquilo? Legal? Então tá. Isso que eu acabei de falar aqui são as características gerais da floresta amazônica, tá? É a Amazônia do ponto de vista geral, tá? A relação da floresta com a geografia, com a distribuição espacial, a relação da floresta com as características do solo, as características do clima. Só que a floresta amazônica, e aí fiquem atentos a partir de agora, Gabriela, o humus é a decomposição da serrapilheira. A serrapilheira é a matéria orgânica. O humus é fruto da decomposição dessa matéria orgânica. Tá? Então, eles são coisas diferentes. E serrapilheira, Gabi, é junto, tá? Quando você for escrever, se for uma questão aberta, por exemplo, um texto, serrapilheira é junto, não separa não. Beleza? Combinado. Então, legal. Agora, a gente vai trabalhar, a partir dessa visão geral, a gente vai trabalhar agora as estruturas da floresta. Meu povo, fiquem muito, mas muito espertos a essas estruturas da floresta amazônica para os vestibulares e para o Enem, beleza? Isso cai bastante nos vestibulares que todo mundo aí vai fazer, tá? E cai mesmo. Inclusive vestibulares que não cai geografia, tá? Biomas, a matéria é importantíssima, inclusive para os vestibulares que não caem em geografia. Tem algumas faculdades de medicina particulares que não tem geografia na prova, mas tem biologia, e o pessoal enche de biomas na prova, tá? Claro que é uma matéria vinculada à biologia também, mas trabalhada especialmente pela geografia. Então, se alguém está assistindo aí agora e quer fazer vestibular em faculdade particular que não tem geografia, no caso nosso aqui de Belo Horizonte, a gente tem ciências médicas, por exemplo, né, que é uma faculdade muito procurada, e não tem geografia, eles enchem a prova de biomas, tá? Então, estuda biomas e não abandona. Então, vestibulares de modo geral e o Enem, estruturas da floresta. Essa estrutura da floresta amazônica, as estruturas, elas são divididas de acordo com o relevo, é o critério de divisão das estruturas. Estamos falando aqui de variação da altitude,
dentro da floresta amazônica. Então, a partir da variação de altitude, como está aqui no desenho, os 3 degraus de altitude, a gente vai ter estruturas diferentes na floresta amazônica e os diferentes níveis das águas dos rios. Na Amazônia, a gente tem períodos de cheia e período de seca do rio, de redução do volume de água, muito bem definido. E essa variação do volume de água, que está vinculado à variação do relevo, ou seja, se o rio enche, ele vai inundar determinadas regiões e outras não, por causa da variação do relevo. Então, esses dois critérios, eles andam junto para determinar a variação das estruturas na floresta amazônica, tá? E aí a gente divide em 3 estruturas importantes. A primeira delas é chamada de mata de igapó. Mata de igapó, beleza? É a primeira estrutura que eu vou falar aqui na floresta amazônica. A floresta ou a mata de igapó, ela é caracterizada por ser sempre, o ano inteiro, independente da época de chuva e etc., ela é sempre alagada. Tá? Então, o tempo inteiro ela está dentro da água, as raízes das árvores ficam em solos extremamente úmidos, existem espécies que ficam dentro dos rios, propriamente dito, então é uma vegetação sempre alagada. Repara o que eu vou falar aqui agora. Se essa vegetação ela é sempre alagada, significa que ela gosta da água. Então, ela vai ser uma vegetação predominantemente hidrófila. Beleza? Filo, simpática, fila, simpática amiga, hidroágua. Então, uma vegetação que gosta muito da água. Então, a mata de igapó ela é predominantemente uma vegetação hidrófila que gosta de viver dentro da água, constantemente, sempre alagada. Essa região da mata de igapó é a região sempre ao longo dos principais cursos d'água, com água o ano inteiro, caracterizada por ser um ambiente de deposição de sedimentos. Então, a gente vai ter solos extremamente férteis por essa vegetação estar localizada no ambiente de planície. Beleza? Toda a área de planície, esse solo muito fértil, vai ser marcado por deposição de sedimentos, e aí vai ter a deposição do sedimento e, junto com o sedimento, todos os nutrientes que são retirados de outros ambientes, e esse tipo de solo, não só na Amazônia, como qualquer lugar do mundo, informação nova aqui, caracterizado por depósito sedimentar, solo em processo de deposição, ele vai ser chamado de solo aluvial. Solo aluvial é um solo marcado por processos de deposição. Toda planície é caracterizada por solos depositados, não solos intemperizados lá na sua origem. Houve uma erosão e a deposição desse solo, chamado então de solo aluvial, beleza? Em solo aluvial, pessoal, tem muito no Pantanal, muito na Amazônia, a gente vai ter muito ouro nesse tipo de solo, tá? Por isso que as regiões de solos de deposição, lá na Amazônia, tem muito garimpo, nas margens dos rios, especialmente por causa do tipo de solo, que o ouro foi retirado de outros ambientes, transportado pela água e depositado nas áreas de planície. Então, é mais fácil extrair o ouro de onde ele foi depositado do que de onde ele está sendo erodido nas regiões mais elevadas, beleza? Então, é no solo aluvial que a gente tem muito garimpo, seja legal ou ilegal, na Amazônia para retirada do ouro. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Bruno, Fala. Oi, então, bom. o solo ele é sempre alagado, por que ele não sofre a lixiviação? Ele sofre lixiviação também. Ele vai sofrer a lixiviação porque tem a presença de água. Só que como ele vai sofrer deposição de sedimentos, significa que a gente tem tanto nutriente quanto sedimento sendo retirado de lugares mais altos, transportado para lugares mais baixos. Aí aqui nesse lugar mais baixo, a gente tem que analisar o que vai ganhar do quê. Ao mesmo tempo que a gente tem deposição de sedimentos e de nutrientes, a gente tem a lixiviação por causa da água com a retirada desses nutrientes.
Quem é que vai ganhar nesse caso? A retirada que acontece ou a deposição que também acontece? No caso das planícies, quem ganha sempre é a deposição e não a retirada. Então, por mais que tenha lixiviação, esse tipo de solo ele recebe tanto sedimento e tanto nutriente que ele consegue ficar fértil apesar da quantidade de água. Respondi? Ô, Bruno, Respondeu, obrigada. De nada. a água ajuda na decomposição para tornar o solo mais fértil? Também ajuda, tá? A presença de água e de alta temperatura, ela ajuda a acelerar os processos de decomposição e a configuração dos nutrientes. Ela ajuda também a isso. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? O segundo extrato, ou a segunda estrutura da floresta amazônica, da porção com uma altitude um pouquinho mais elevada, é uma região chamada de mata, deixa eu escolher uma outra cor aqui, peraí, deixa eu fazer com uma cor aqui bem legal, é chamada de mata de várzea, beleza? Mata ou floresta de várzea. O que é essa mata de várzea? É a porção da floresta amazônica que será, olha a palavra que eu vou usar aqui agora, ó, periodicamente alagada. Significa, nessa lógica do periodicamente, muita gente acha que periodicamente significa todos os dias, então ela vai ser alagada sempre. Na verdade, não. Periodicamente é que ela tem períodos em que ela fica alagada e períodos em que ela não fica. Periodicamente vem dos períodos, da sazonalidade, dos intervalos das estações. Então, ela é periodicamente alagada. Quando que ela vai ser alagada? Quando os rios enchem de água em períodos com maior quantidade de chuva na floresta amazônica. Então, a gente está falando aqui que essa floresta ela vai ser alagada. Estou fazendo o tracejado aqui, vocês vão enxergar por que agora. Essa região ela vai ser alagada da mata de várzea quando a gente tem o nível das cheias dos rios. Quando tem o nível das cheias, pessoal, a mata de igapó, em algumas estruturas dela, pode ficar completamente embaixo d'água, a copa da árvore, inclusive, embaixo d'água, e vai ter o alagamento de grandes áreas da vegetação de várzea, tá? Essa região, então, de várzea, ela vai representar em torno de 2% da floresta amazônica. É uma área relativamente pequena da floresta, que tem época que está cheia de água e época que está sem água, beleza? Inclusive, existem populações que vivem nessas regiões aqui. E aí eles constroem a casinha sempre acima do nível do chão, constrói a casa lá no alto, exatamente para fugir do período alagado. Então, a gente chega lá na Amazônia, por exemplo, tem a casa, está no período da seca, tem uma casa que ela está 3, 4 metros acima do chão, suspensa a casa. Você fala, o que essa casa está fazendo no alto? Aí o morador da casa fala, não, é porque a água chega aqui. A água chega exatamente no nível da casa. Então, um cara que tem um barco lá na floresta, e na floresta os rios são as rodovias, tem mais barco do que carro na Amazônia. Então, o camarada tem época do ano que ele para o barquinho dele bem longe da casa e tem época que ele para o barco do lado da casa dele, em função do aumento do nível dos rios, marcando aí o alagamento da várzea. Beleza? Gabi, quando alaga e cobre a região de igapó, os animais e a biodiversidade dessa área é afetada? É sim, tá? Existem vegetações que são adaptadas, que elas gostam desse alagamento. Existem vegetações, existem árvores, por exemplo, que elas praticamente morrem nessa época do ano. Perdem as folhas para poder voltar a recuperar no período da vazante, no período da seca. Alguns animais também saem da mata de igapó e migram para a mata de várzea nesse período de alagamento, principalmente para ocupar a copa das árvores, tá? Então, a biodiversidade, os animais, a fauna da Amazônia, ela tem uma migração dentro da floresta de acordo com a variação do nível da água dos rios. Combinado? Respondi, Gabi. Foi? Beleza. Legal. De nada. A terceira estrutura da floresta amazônica é a estrutura mais importante da floresta, até a estrutura que mais existe na floresta amazônica em área ocupada. Ela vai representar aqui aproximadamente 80% a 90% da floresta. Ela é chamada de mata de terra firme. Beleza? E aí o nome ele já nos mostra qual é a ideia desse conceito,
tá? Mata de terra firme. Em função das formas de relevo, por isso que eu coloquei que relevo, a variação da altitude, como um critério de distribuição dessas estruturas, a mata de terra firme significa que ela nunca é alagada. Ela representa a maior parte da floresta amazônica, a área que nunca será alagada, porém é uma área submetida, como todo o restante da floresta, a grande quantidade de chuva. Aí repara o conceito. Quando a gente tem uma área sempre alagada, hidrófila é a vegetação que gosta da água. Quando a área nunca é alagada, mas tem muita umidade, muita chuva, solo úmido o ano inteiro por causa da pluviosidade, a gente vai ter uma vegetação chamada vegetação higrófila. A chance de confundir isso na prova é gigante. Então, hidrófila adora água, higrófila adora ambiente úmido. Beleza? Uma atmosfera úmida, um solo úmido, é a vegetação que se desenvolve. É aquela vegetação que, se você tiver em casa, você tem que colocar água nela todos os dias, por exemplo, tá? Porque ela precisa daquele solo úmido o tempo inteiro. Na Amazônia, isso é o que predomina, tá? Se a igapó é hidrófila e a mata de terra firme é higrófila, significa que a várzea, ela vai ter dos dois, tá? A várzea, ela vai ter espécies hidrófilas e espécies higrófilas. Então, a Amazônia, de modo geral, composta por terra firme, várzea e igapó, ela é marcada essencialmente por vegetação densa, com alta biodiversidade, porte arbóreo, latifoliada, hidrófila e higrófila. Ô Bruno, esses nomes caem no vestibular? Esses nomes caem no Enem? Todos eles, tá? Todos eles caem no Enem. Fiquem atentos a isso, porque cai e cai mesmo. Falou? Não é nomezinho específico de vestibular, mas mais específico também não, tá? Na mata de terra firme, nós teremos, diferente da mata de igapó, a presença de solos pobres. Aí é que vem uma explicação muito importante. A Amazônia, ela tem solo fértil, só que os solos férteis na Amazônia, eles representam a minoria, estamos falando de 1 a 2%. Os solos pobres na mata de terra firme, grande parte da várzea, muita lixiviação, muito intemperismo, eles representam a maior parte da floresta amazônica. Então, por isso que, genericamente, solo amazônico pobre, com exceções ao longo dos principais cursos d'água de solos férteis. No vestibular, pode marcar solo pobre na Amazônia sem dúvida, tá? Solos férteis, beleza? Por que o solo vai ser pobre? Porque submetido ao grande intemperismo, principalmente o intemperismo químico, fruto da grande quantidade de chuva, chamado aqui de lixiviação, beleza? Retirada de sais solúveis está aqui, ó, solos pobres, alta lixiviação. Se esse solo ele é fruto do intemperismo, da transformação química da rocha, e não é da deposição, ele vai receber o nome de solo eluvial. Todos os solos que nós estudamos até agora, e que eu falei que são solos fruto do processo de intemperismo, são solos eluviais. Solo do sertão, solo do cerrado, solo da Amazônia. O solo aluvial, ele vai ser restrito e muito pouquinho às regiões de planície. Solo eluvial, alta lixiviação no caso da Amazônia, solos extremamente pobres que dependem da serrapilheira para existir o nutriente para a vegetação recuperar. Eu não vou fazer o ciclo da serrapilheira aqui, porque a gente já estudou isso nas aulas sobre solo da Amazônia.